E nós mostramos aqui na TV Vitória o caso de um motoboy que foi assaltado em Vila Velha. Presta atenção. Além de ser roubado e de ter a moto ali levada, ele ainda foi agredido com uma coronhada no rosto. E agora tem um detalhe importante nessa história. Os 3 assaltantes são menores, têm entre 14 e 17 anos. Após o roubo, a vítima pediu ajuda então ali para a guarda municipal, que conseguiu rastrear o celular do motoboy. Aí os agentes seguiram o GPS e encontraram os adolescentes. Um deles conseguiu fugir. E tem mais um outro detalhe interessante nessa história. Um dos agentes da guarda contou que a mãe de um desses adolescentes aí, que estava envolvido no assalto, o que a mãe fez? Ligou e pediu para o filho se entregar. Vamos ver. A residência era da mãe de um dos jovens e ela autorizou os policiais a entrar na residência. Nós prosseguimos com as vistorias, encontramos o celular do jovem, do rapaz que foi roubado, encontramos uma porção de maconha, encontramos a munição dentro da residência e depois, em contato com ela informou para ele que se ele não se apresentasse, ela iria ser conduzida para a delegacia. Ele se apresentou voluntariamente. Então, ela entrou em contato com ele através do telefone celular, informando que se ele não se apresentasse na residência, a gente iria conduzi-la para o DPJ para explicar para o delegado, porque a moto havia sido encontrada na garagem da residência dela. Aí ele apareceu? Aí ele apareceu e se entregou voluntariamente e deu todas as informações como tinha sido feito o assalto. Essa mãe foi extremamente corajosa, porque o nosso instinto é o que? É de proteção. É claro, quem quer ver seu filho apreendido? Quem quer ver o filho na cadeia? Ninguém. Mas só que essa atitude é importante até mesmo para que esse adolescente possa ter recuperação, possa repensar a vida, refazer o caminho dele. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá. Eu recebo aqui no nosso estúdio o especialista em segurança, Rafael Pereira. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Daniela Sampaio, psicóloga. Obrigada também, Dani, pela sua presença. O Maxwell, que já vai contar pra gente o relato dele também nessa vida, que a mãe tentou fazer de tudo para tirá-lo, né, do mundo do crime. Mas antes, Dani, eu queria que você contasse pra gente a respeito dessa mãe e de muitas outras que se identificam, né? O que uma atitude como essa representa? Beta, sabe aquela frase que a gente fala muito assim, ó, eu quero o melhor para o meu filho? E aí eu vejo uma atitude como essa como a materialização dessa frase. Porque querer o melhor para o meu filho, né, quando a gente fala essa frase, a gente tem que se perguntar assim, a que custo? Porque tem o querer o melhor ali do dia a dia, mas esse caso tão extremo, que chama tanta atenção, eu vejo como, de fato, eu falei assim, como a materialização disso, porque é muito difícil. Se a gente for imaginar uma mãe, você é mãe, sabe, Beta? Imaginar, assim, tem muita gente que está nos assistindo que é mãe, imaginar você ter uma atitude dessa, além de muito difícil pelo fato de você ver o seu filho, né, enfim, numa delegacia, mas imaginar o julgamento da sociedade, porque é muito, eu imagino que deva ser muito pesado, né, ouvir algumas coisas, porque a sensação, eu já atendi casos parecidos, não nesse caso, não tão extremo, mas já atendi casos parecidos, a sensação e o que elas costumam trazer é de fracasso, e às vezes um fracasso duplo, porque assim, é como se fosse assim, a culpa foi minha de ter dado errado, e a culpa foi minha de meu filho estar nessa situação aí hoje, preso, por exemplo. Então, e às vezes é a única saída que ela tem, ela não tem mais o que fazer, né? E Beta, eu vejo assim, a importância de ter medo e de mostrar que realmente tem consequências as suas atitudes, sabe? Porque senão a gente faz assim, né? Às vezes com criança, se você fizer isso, nós vamos embora agora. Se você não, aí fala e não faz. E aí a pessoa entende que realmente não tem consequência aquela atitude. E o que a gente precisa fazer é isso, é mostrar que sim, suas atitudes elas têm consequências. Até porque, Rafael, as mães que têm a experiência, têm a vivência, elas sabem que esse mundo do crime, infelizmente, tem aquela velha frase que ou é cadeia ou é caixão. Então, diante dessa experiência do mundo que as mães têm, que os pais têm, a gente sabe que essa é uma verdade, né? Roberta, infelizmente a violência ela não tem limite, seja etário, seja sociais, seja de gênero, né? A violência ela é ampla, ela atinge e muitas vezes atinge muito mais agressivamente crianças e adolescentes, até pela formação insuficiente ainda, né, ou pelo estado em formação, e pela própria legislação
os criminosos se utilizam de crianças e adolescentes, né, como meios para a prática de suas intenções delituosas finais, porque sabe que a legislação trata de forma muito mais protetiva a criança ou adolescente, então se vale disso. Essas mães que agem dessa forma, elas agem tanto fazendo valer um direito social à educação e ao cuidado das crianças, que é o papel dos pais, né, da mãe, do pai, do avô, do tutor, de quem cuida daquela criança, que é a educação, e age também com a proteção à família e à segurança pública, porque a segurança pública ela é um dever de todos, né? Então, quando ela faz isso, ela coloca de lado, sim, talvez aquele sentimento materno, mas como bem colocado pela psicóloga, né? Isso é o papel da mãe, o papel do pai, o papel do formador, né? O formador deve orientar a criança e talvez em situações em que haja uma reprimenda, você traz a educação e evita uma situação muito mais gravosa no futuro, que pode chegar em sede de prática de delito até a morte dessa criança ou desse adolescente. E foi o que sua mãe tentou fazer com você por volta ali dos seus 12, 13 anos, Maxwell? Conta pra gente sua história. A minha mãe sempre foi mãe e pai, né? Então, às vezes, a mãe sai para trabalhar, o filho diz que vai para a escola e não vai. E a minha mãe, ali, um tempo, ele chegou um grave tão grande que acabou que ela teve que me levar para o conselho tutelar, porque eu estava novo ainda junto com alguns meninos praticando alguns furtos, e ela me pegou, me levou lá para o conselho tutelar de Jacaraípe, onde era para mim ficar ali quase um ano, e eu fiquei ali 8 meses dentro daquele lugar. Quando ela me deixa ali, ela chora de um lado, eu choro do outro, só que ela me colocando ali, ela estava me prevenindo de alguém acabar me matando, entendeu? Então ela sai dali arrasada, mas uma mãe de 3 filhos, para pagar aluguel, para sustentar uma casa. Então, a única opção dela era fazer aquilo ali. Ela me deixava ali ir me visitar. Mesmo assim, o jovem tem a mente, né? E eu acabei fugindo dali, né? Fugi dali. Minha mãe me levou para morar com meus avós embaixo de São Francisco. Mesmo assim, eu não quis ficar. Voltei para Carapina. E ali foi onde eu comecei a traficar. Minha mãe trabalhava à noite, chegava às 6 horas da manhã, dormia. Então, o filho sem a visão paterna é muito difícil. E o reflexo, às vezes, na escola é que os filhos passam dentro de casa. E se não fosse Deus na minha vida, eu não sei onde eu estaria hoje. Se não fosse minha família, o meu ministério, eu não sei como eu estaria hoje. E isso aconteceu por volta ali dos 12, 13 anos? Foi quando sua mãe descobriu que você estava envolvido no mundo do crime? Porque, não, eu comecei a roubar poucas coisas, só que a mãe nunca acredita. A mãe, ela nunca acredita. As pessoas falavam, mas o filho fala não e a mãe fala não, eu não vejo meu filho desse jeito. E quando chegaram os pessoal na minha porta dizendo que eu tinha feito esse delito e que iriam me matar se me pegasse na rua, ela entrou em desespero. Ela pegou uma caixa minha, né, como fosse hoje, botou minhas coisas, me levou ali, eu fiquei ali. Ali era um local que ela achava que eu ia sair ali bem. Só que tinha muitas coisas ali que não dava para você melhorar. Como a cadeia não melhora ninguém. É lógico que as pessoas vão dizer, mas quem está lá tem que pagar, tem que pagar, mas no que tange a melhorar, não melhora. Psicologicamente, não te melhorou. Eu tomei água de dentro da privada, né? Então você tira por aí. Fiquei 2 anos cativo, então não melhora. O que me fez melhorar foi o vazio que foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Perfeito. Agora, ele usou uma frase aqui, Rafael, ele disse que a mãe ficou com medo das pessoas, dos vizinhos que estavam ali batendo na porta da casa dele, fazer algo contra o filho. Porque a gente sabe que na sociedade que a gente vive, tem pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos. Está aí mais um motivo desse desespero da mãe, às vezes, preferir entregar o filho à polícia? A gente observa, nos casos práticos, que as crianças e adolescentes que praticam os atos infracionais, né, eles acabam sendo possíveis vítimas tanto de suas próprias vítimas, né, daqueles que tiveram talvez um bem subtraído, talvez tiveram alguma lesão, né, à sua incolumidade, e também das organizações criminosas que atuam especialmente com o tráfico de drogas, porque aonde há esse domínio territorial de organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, existe quase que uma substituição do Estado de Direito por um Estado criminoso. Os indivíduos impõem regras ali que não são as regras estatais, né? E ali qualquer quebra de conduta, qualquer infração praticada a essas colocações por essas organizações criminosas, eles são julgados. E as penas são penas, né, que chegam até o homicídio, né? Então, se o indivíduo furta num local onde há o tráfico,
Isso atrai a polícia, atrai a atenção dos órgãos de segurança, por consequência, isso inibe a ação do tráfico e, por consequência, tem que haver uma sanção. Então, nessas localidades especiais onde há o tráfico de drogas e há essas organizações, né, existe essa lei, eu vou dizer até paralela, nem lei, né, mas essa norma paralela contra a lei, mas que traz consequências muito graves, né? É só lembrar que no Brasil a pena de morte é algo excepcional, é uma pena proibida, só é cabível em casos de guerra em determinados e exclusivos crimes militares, né? Porém, nesses locais onde essa lacuna do Estado ela é substituída pelo crime organizado, a pena de morte é algo muito aplicado, né? E não há nem recurso para esse tipo de coisa. Então, quando a mãe observa esse risco em potencial do filho ser morto, seja pelas vítimas na qual as condutas dele foram geradas ou pelo próprio crime organizado, acaba gerando esse misto de desespero e de não saber o que fazer, e aí nós temos esse tipo de conduta que tem sendo observada cada vez mais na sociedade. A gente tem aqui algumas participações no Facebook. Marina Penicha diz, essa mãe sofreu em agir assim, mas ela deve ter feito o melhor, né? A melhor escolha na vida dele. É triste, mas foi a forma de não passar a mão na cabeça do filho. Daqui a pouquinho eu vou ler mais comentários, mas antes, olha só, em Muniz Freire, no interior do nosso estado, uma mãe, gente, também denunciou o filho que havia roubado uma moto. Esse caso aconteceu essa semana, é isso mesmo. Ela não quer se identificar e é claro que a gente vai aqui preservar a identidade dessa mãe, mas ela enviou um áudio para a gente falando desse ato de coragem. Vamos ouvir. Fazer isso, eu tomei essa decisão porque eu amo meu filho, sabe? E eu acho que se toda mãe tivesse a mesma decisão, tomasse a mesma decisão que eu tomei, eu acho que diminuiria bem a quantidade de jovens cometendo certos delitos, né? Eu, como mãe, eu não tenho nada para esconder, não escondo o que meu filho fez, não escondo mesmo, porque eu avisei para ele, ele acabou de sair da cadeia, dia 22, tinha 11 dias que ele estava na rua. Quando ele saiu, eu falei, meu filho, quando você sair, você está aqui fora agora, mas se você fizer alguma coisa de errado, eu vou entregar você para a polícia. Eu falei isso com ele, então ele estava ciente de que isso ia acontecer com ele depois que ele fez esse roubo dessa moto, né? E graças a Deus o menino recuperou o veículo e ele vai pagar pelo que fez. Não fiz isso porque eu não gosto dele, eu fiz isso porque eu amo ele. E quem rouba não vive muito tempo. Eu quero meu filho vivo, entendeu? Eu quero ver meu filho transformado ainda um dia, que é a esperança que toda mãe tem é a mudança de um filho. Eu queria que ele reconhecesse. O que falta nos filhos hoje em dia é reconhecimento dos esforços que as mães fazem para poder colocar eles no caminho do bem. Obrigada, mãe, pela sua participação, a sua coragem também vir aqui fazer esse alerta, viu? Obrigada mesmo. Maxwell, essa mãe disse, né, que os filhos deveriam reconhecer mais o que os pais fazem por eles. Hoje, você reconhece todo o esforço que sua mãe fez por você lá atrás? Com certeza, né? Minha mãe, sem palavras, o que ela fez ali naquele momento ali, ela estava tendo a convicção e a certeza que era o melhor para mim, mas na minha mente não era. Porque quando o pessoal foi na porta para tentar me pegar, eles cobraram o que eu peguei. E a minha mãe ali trabalhando, ela teve que ressarcer um prejuízo maior ainda do que eu tinha feito. Então hoje e minha mãe um dia ela acreditou em mim, ela falou que um dia eu acredito que você ainda vai me dar orgulho. E graças a Deus aí, Deus tem levado nós para alguns lugares, levando a palavra, São Paulo, Minas Gerais, Bahia. E quando eu vou pregar que ela está sentada lá, eu vejo dentro do olhar dela, ela acreditando que verdadeiramente foi bom o que ela fez sobre a minha vida, né? E tamo aí. Te amo, mãe. Todo o esforço vale a pena, né? Agora, Dani, a gente sabe que no caso dessa mãe que mandou esse áudio para nossa produção, a decepção que é. A mãe, já é a segunda vez que ela entrega o filho e ela falou, tá? Que a próxima, se acontecer, quantas vezes acontecer, ela vai ter a mesma atitude. E isso é decepcionante, arrasa o coração de uma mãe, né? Que força, né? Eu fico imaginando, que força para
tomar uma atitude dessa, para repetir uma atitude dessa. Quando a gente ouve a sua história também, eu posso imaginar a força da sua mãe, sabe? Porque sentada aqui, imaginando, assim, eu não consigo imaginar de verdade, porque é muito difícil, né? Como a gente bem falou, assim, o fato de você ver e parecer que seu filho está passando por algo ruim, né? No caso, a prisão, por sua culpa, né? Por vezes você traz a culpa para você, sabemos que não é. Mas, assim, a decepção é algo que eu acho que é um sentimentos mais difíceis de lidar, porque você fica buscando explicações e argumentos, mas não encontra. Mas eu gostei muito quando você traz, por exemplo, da referência paterna. Assim, não é só isso, a gente sabe, né, que é multifatorial, mas a gente vê também que, na maioria dos casos, pelo menos onde eu atendi, Beta, faz falta, assim, a gente precisa de referência, sabe? Por que essa nova profissão aí se chama influencer? Nós somos altamente influenciados, sim. Então, a gente ter alguém ali que a gente possa se espelhar e ter essa experiência realmente faz muita falta. Maricilda Borges fala com a gente, imagino como o coração dessa mãe está sangrando, mas ela fez o que achou melhor para o seu filho. A Rosânia Gualandi também diz, minha irmã também entregou o meu sobrinho, ele está preso. Ela o levou até a delegacia. A Rosânia diz, todos nós sofremos, ou seja, a família inteira sofre. A gente vai ver agora o depoimento da Adriana. Em 2021, ela também decidiu entregar o filho que praticava pequenos furtos à polícia. Ele tem 19 anos hoje. Ele se envolveu com droga com 14 anos. E no decorrer, né, até hoje ele tem furtado, né, as minhas coisas dentro da minha casa. Então eu já denunciei ele uma vez porque ele me furtou R$2.400, comprou uma arma. E eu peguei a arma e entreguei para a polícia, entendeu? É muito triste, entendeu? Os filhos da gente, né, seguir por este caminho, mas eu nunca desisti dele, entendeu? Eu sempre estou com ele em todas as situações, eu só não aceito o que ele faz e eu prefiro ele preso do que morto. E eu peço muito a Deus misericórdia e força, porque não é fácil, porque sofre eu que sou a mãe e ele também sofre, porque o vício, a pessoa perde a dignidade, a moral, o caráter, as pessoas não respeitam mais. E ele depende do vício todos os dias, então ele faz qualquer coisa para poder manter o vício dele. Só que eu não perco a fé que ele vai mudar e eu estou sempre com ele, dando conselho, abraçando, nas piores situações, entendeu? E eu agradeço a Deus todos os dias por manter de pé e nunca desistir do meu filho, porque eu não botei filho no mundo para ser escravo das drogas, para morrer na mão de bandido, entendeu? Eu botei meu filho no mundo para ser um vencedor e para ser feliz, para ter uma família. É mãe, né? Mãe é mãe, não desiste nunca. Agora, teve um detalhe interessante, tanto na mãe de Muniz Freire, que mandou o áudio pra gente, essa daqui também, outros casos que a gente já relatou aqui, as mães ainda vão lá e pegam as armas dos filhos, entregam junto na delegacia. Rafael, a gente se pergunta, já que a maioria são menores, como que eles têm acesso a essas armas? Roberta, infelizmente, né, depois do tráfico de drogas, juntamente com o tráfico de pessoas, o tráfico de armas é um dos comércios mais rentáveis para o crime, né? As armas estão aí, elas vêm muitas vezes de fora do país, mas o tráfico interno também é muito grande, né? E basicamente dessas organizações criminosas, né, que adquirem essas armas e acabam colocando essas armas nas mãos de crianças e adolescentes para que pratiquem crimes, para que sirvam aí como soldados do tráfico, ou seja, utilizam-se de crianças e adolescentes de forma covarde, de forma vil, né? E colocam armas na mão dessas crianças, que são indivíduos ainda em formação, que não têm uma percepção nem do medo, nem do risco que eles estão correndo. Então, essas armas, elas circulam aí de forma ilegal, de forma obscura no crime organizado e, infelizmente, acabam chegando nessas crianças e adolescentes, na grande maioria das vezes, por conta das organizações criminosas que dolosamente, né, colocam na mão dessas crianças as armas de fogo. São crianças, não sabem nem o que estão fazendo em relação a essa responsabilidade daquele dispositivo ali na mão deles. Olha só, mas a gente sabe que também tem pai que toma essa atitude por amor, por desespero. A gente vai conversar agora com o Kleber e ele vai contar pra gente a história dele
com o filho, o que você chegou a fazer para tentar também tirá-lo desse mundo do crime, desse mundo das drogas que ele estava se envolvendo. Kleber, boa tarde. Ei, Roberta, boa tarde a todos que nos escutam, os nossos colegas que estão aí no estúdio. Eu me emocionei aqui ouvindo esses relatos que foi mencionado aí das duas mães, mais a história da mãe do Maxwell, porque eu passei por isso. Diferente da mãe do Maxwell, eu fui pai e mãe desde os 10 anos de idade do meu filho. E não foi fácil, ele sempre envolvido no mundo das drogas, lá nos Estados Unidos, e perdemos muitas coisas, muitas oportunidades, até oportunidades de nos legalizarmos por causa disso. E chegou um momento que ele, entre 13 e 15 anos, ele fazia tráfico numa cidade interiorana de Massachusetts. Eu trabalhava à noite numa rede de lojas de departamentos, então ele ficava totalmente sozinho, vulnerável. E um belo dia ele foi pego na escola levando produtos, vendendo droga dentro da escola. Eles me chamaram lá e isso foi desencadeando um processo até que chegou o momento que viria as férias escolares, as férias não de final de ano, férias do meio do ano. E então eu fiquei desesperado. Eu falei, como é que eu vou fazer? De noite eu estou trabalhando sozinho, de dia eu tenho que dormir para poder trabalhar de noite. Então eu procurei um defensor público, contei a história. Aliás, esse defensor público já vinha acompanhando o caso em função dos problemas dele na escola. E ele falou assim, pai, só tem um jeito, vamos mandar prender seu filho. Eu falei, que isso, prender meu filho? Mas aí a situação foi se agravando e eu vi que a única solução era tirar o Flávio de circulação. E aí eu fui para o fórum, levei o Flávio junto para o fórum. O Flávio, apesar de todas essas dificuldades, ele sempre me escutava. Levei ele para o fórum e lá na frente do juiz, o juiz perguntou à juíza, o que o senhor quer que eu faça? Eu falei, eu quero que o senhor me ajude a salvar meu filho. E ela, naquele momento, disse assim, então eu estou revogando a liberdade do seu filho. E aí foi o momento mais triste, ver seu filho saindo do fórum, algemado, ficou lá cerca de 50 dias preso. Não é uma casa de recuperação, uma clínica, não. Ele foi para uma cadeia de menores, numa cidade vizinha, onde eu ia visitar de 20 em 20 dias. Então, assim, fui obrigado a fazer isso, não me arrependo, e isso surtiu grandes resultados posteriormente. E eu queria até saber a respeito, né, da mudança no seu filho. Surtiu mudança no comportamento dele? Assim, de imediato surtiu. Ele deu uma diminuída, mas todo esse conjunto, ele acabou sendo deportado mais tarde dos Estados Unidos para cá, mas todo esse conjunto fez efeito hoje. Tem cerca de 2 anos que ele está limpo do uso das drogas, não rouba, tem uma lojinha dele que ele cuida. Nesse momento estamos fazendo uma pequena obra lá para ele que está tomando conta. Então eu vejo que tudo isso lá atrás, hoje ele está com 27 anos, hoje é que está surtindo o efeito de tudo que aconteceu. Hoje ele olha e fala, puxa pai, obrigado por você ter feito isso. Olha, a gente agradece imensamente sua participação, você é um grande pai, um paizão mesmo, Kleber. Você, inclusive, já veio no programa em outros momentos, me recorda que foi no Dia dos Pais, que você se internou junto com o seu filho em uma clínica de reabilitação para cuidar dele ali, ó, tete a tete, cuidar do seu filho. E hoje você está aqui dando esse testemunho lindo que seu filho já está limpo há 2 anos. Parabéns, viu? E parabéns por nunca ter desistido dele. Obrigada mais uma vez pela sua contribuição com a gente. A hora que precisar, nós estamos aqui, Roberto. Tá certo, obrigada. Dani, acho que a gente encerra com a sua fala depois dessa, né? Pai e mãe, quando querem, quando a gente sabe que eles não desistem dos filhos e a gente mostra com um exemplo do Kleber que é possível dar a volta por cima, assim também como o Maxwell também deu essa volta. Nossa, muito emocionante mesmo, assim. Eu acho que essa frase, sabe, Beto? Esse pai que acabou de falar e a mãe que falou anteriormente, ela falou assim, olha, meu filho estava nessa situação e eu estava todo momento abraçando e mostrando para ele, estou do seu lado. Eu acho que a frase que tem que ficar para a gente hoje é assim, vale a pena, não desista. Olha esse exemplo que
que está aqui do nosso lado, sabe? A sua história é muito bonita. Então, assim, vale muito a pena não desistir, tentar a todo custo, porque eu falo que, assim, se eu não acreditar na mudança das pessoas, eu tenho que mudar de profissão, né? Porque é isso que eu faço no consultório. Então, vale a pena, sabe? A gente trouxe exemplos maravilhosos e o seu, de verdade, me tocou profundamente, é muito bonito. Então, nunca desista, sabe? Assim, por mais que possa parecer que a situação não tem mais jeito, tem. Tá certo, gente. Obrigada pela participação de todos vocês. Rafael Pereira, Dani Sampaio. Maxwell, manda mais um beijo para sua mãe, então. Quero mandar um beijo para minha mãe, para minha esposa também. Se eu mandar um beijo para minha esposa e para minha família. Tá certo, isso aí. Obrigada pela participação de todos vocês. Agradeço. Uma boa tarde.